O tema de hoje, dessa série, é como devemos orar, né? E lá em Mateus 6,6, fala assim, se vocês quiserem acompanhar, mas eu creio que vai passar no telão, então não precisa abrir a Bíblia. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos chegando ao fim dessa série, né? Que são 6 palavras. Hoje é a 5ª palavra e hoje a gente vai entender a oração do Pai Nosso. A semana passada a pastora Beth que ministrou, né? E ela nos ensinou, né? Deus nos ensinou através da vida dela que existe uma recompensa para todos aqueles que oram ao Senhor. E nos ensinou também para que não sejamos hipócritas, como o texto também que a gente leu hoje. Então o Senhor não quer que a gente seja hipócrita. Ele não quer que a gente vista uma máscara para falar com Ele, finja que somos quem não somos. Ele nos aceita do jeito que somos, com todas as nossas misérias, com todas as nossas fraquezas, com todos os nossos erros. E Ele deseja que a gente seja sincero diante dEle, amém? Ela também nos ensinou, Deus também nos ensinou através da vida dela, que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Ele. Então Deus deseja ter um tempo de solitude com a gente, um tempo só você e Ele. E o quarto é um lugar de intimidade, o que aponta que Deus deseja ter intimidade com a gente, amém? E também a semana passada foi falado a respeito de usar vãs repetições, né? A oração que Jesus nos ensinou, Ele não ensinou para que a gente fique repetindo elas, repetindo. Ele nos ensinou essa oração para que a gente entendesse que existe um princípio. Através dessa oração você vai entender os princípios existentes. Então não fique repetindo, preste atenção no que você fale, no que você fala enquanto você ora o Pai Nosso e coloca também as suas questões com as suas palavras em relação àquilo que você quer passar para o Senhor, amém? E aí lá em Mateus 6:8, ele fala assim: o Senhor disse, portanto, vós orareis assim. Com isso, ele não queria dizer que a gente tem que copiar as palavras dele, mas que a gente tem que seguir os princípios dele, né? Então, ele quer ensinar os princípios através da oração do Pai Nosso. A gente que conhece a Jesus, né? A gente começa a ler a palavra dele e a gente começa a perceber que tudo ele tem um propósito. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tudo tem um propósito. Então, em tudo ele ensina alguma coisa, em tudo ele mostra uma lição para a gente. E o Pai Nosso não é diferente. Repita comigo assim: a oração do Pai Nosso nos ensina princípios de como devem ser as minhas orações. Amém? Então, quando orarmos, devemos nos achegar a Deus como filho. Pai nosso que estás no céu. Pai é um título honroso, né? Ninguém ousava chamar Deus de Pai antes de Jesus nos ensinar. Deus era um ser distante. Era um ser onipotente, era um ser intocável, né? Não que ele não seja onipotente, não que ele não esteja nos céus, mas Jesus veio para nos mostrar que a gente pode se achegar a Ele, não só como Deus onipotente, mas também como nosso Pai. Amém? Deus era visto como um ser distante, inacessível, né? Então era difícil ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus era só para algumas pessoas. A gente lê lá no Velho Testamento que Moisés era íntimo de Deus, né? A gente vê a história de alguns homens que eram íntimos de Deus, mas não era todas as pessoas como nós podemos ser hoje. E a partir do momento que Jesus nos ensinou a chamar o Pai, né, Deus de Pai, toda essa distância, toda essa coisa de que Deus era muito distante, de que Deus era inacessível, foi quebrado.
E a gente passou a entender que Deus é o nosso Pai. Hoje em dia, existem algumas pessoas que não conseguem, né, ter essa revelação da paternidade de Deus. E a gente tem que saber que a gente precisa buscar isso no Senhor. Porque muitas vezes a pessoa foi machucada pelo pai natural, né, o pai aqui da terra. Muitas vezes foi abandonada, ou não tem um bom relacionamento com o pai. E aí ela não consegue ver Deus como Pai, porque ela associa que Deus, né, o Pai Celeste que a gente tem, vai ter as mesmas características que o nosso pai terreno aqui. Então, as pessoas associam que vai ser abandonada, ou que Deus não vai cuidar, ou que Deus vai voltar atrás em alguma coisa, e não consegue ter essa relação de amor, né? Mas a gente tem que buscar muito isso, irmãos, porque a partir do momento que você entende a paternidade de Deus na sua vida, que Ele é um Deus maravilhoso, um Pai amoroso, um Pai que se preocupa com você nos mínimos detalhes, um Pai que quer fazer de tudo para que você seja vitorioso, que cuida da sua vida em todos os sentidos, você consegue desfrutar do relacionamento com Deus, amém? Se a gente se achegar ao Senhor apenas como servos, veremos apenas como Senhor. Se nos aproximarmos dEle como empregados dEle, a gente vai ver Ele só como patrão, né? Então, se a gente se achegar a Ele como filho amado do Pai, como aquele Pai amoroso, carinhoso, aquele Pai que você pode correr para os braços dEle, e que você pode chorar, e que você pode ser quem você é, aí nós seremos supridos pelo amor de Deus, né? E nós conseguiremos entender o que o Senhor tem para a nossa vida. Segundo tópico, devemos orar para satisfazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Existem 3 desejos ou necessidades relacionados com Deus. Então, nós devemos orar para satisfazer a vontade de Deus. E aí a gente vai falar sobre essas 3 vontades. A primeira vontade é quando ele fala, santificado seja o teu nome. Então a gente deve orar para que Deus tenha o nome dele santificado no nosso meio. Não é porque Jesus nos ensinou que ele é nosso Pai e que a gente teve acesso a essa intimidade com o Senhor, né? De saber que ele não é um ser distante, que está inacessível e que a gente tem que ser alguém, nossa, muito, muito especial para se achegar a ele, que a gente deve esquecer que ele deve ser santificado. Então, aqui na segunda parte, fala, santificado seja o teu nome, para que isso fique estabelecido, que Deus é santo e nós devemos santificar o nome dele, amém? O Senhor lá no céu, ele é exaltado entre os anjos, mas na terra, muitas vezes, o nome dele é usado em vão. Né? Muitas vezes as pessoas fazem brincadeira, muitas vezes fazem piada, e aí, nesse caso, o Senhor se oculta a essas pessoas, né? Porque ele requer que o nome dele seja santificado e seja reconhecido. Amém? Então, que a gente possa santificar o nome do Senhor, para que ele se revele a nós. A gente deve lembrar que Deus é santo, né? Nós devemos lembrar que somos íntimos, sim, mas a gente não deve confundir a liberdade que temos com Deus com libertinagem, né? Me desculpe da palavra. A gente tem que saber. Aqui nós temos o nosso pai terreno, né? Ou a nossa mãe, ou algum familiar que está acima de nós, e nós respeitamos essa pessoa. Por mais que a gente tenha intimidade com essa pessoa, por mais que a gente brinque com essa pessoa, por mais que a gente tenha liberdade com essa pessoa, a gente não trata e não fala essa pessoa de qualquer forma. No meu caso, por exemplo, se eu falasse com a minha mãe de qualquer jeito, ela falava, quer perder os dentes da frente? Então, e assim também eu fazia com os meus filhos, né? Então, claro que Deus não vai tirar os nossos dentes da frente, em nome de Jesus, por favor. Mas a gente tem que ter isso, sabe? Tem que ter esse temor de saber que Deus é íntimo, sim, que Ele é nosso Pai amado, que Ele nos ama e que Ele é um poço de amor e é lá que a gente tem tudo que a gente precisa e é lá, sabe, que somos supridos de toda a nossa necessidade e que a gente pode ser íntimo, que a gente pode brincar com o Senhor e que a gente pode falar das coisas mais íntimas do nosso coração, das nossas bobagens com o Senhor, mas sempre lembrando de que Ele é santo, de que o nome dele não deve ser tomado em vão. Então, Jesus ensina com isso o princípio de que Deus é santo. A segunda necessidade é quando Jesus fala, venha o teu reino.
O reino dos céus é a completude da vontade de Deus, né? Então, quando Jesus fala que venha o teu reino, assim na terra como é no céu, é que na terra, mesmo a terra sendo governada por Satanás, né? Jesus nos ensina que a gente deve chamar o reino de Deus para a terra. Amém? E um dia, como o pastor ministrou aqui domingo, né? O reino dos céus descerá e estabelecerá o governo dos céus aqui na terra. Um dia Jesus vai voltar e vai estabelecer o governo dele aqui. Só que nós não somos... nós não somos pessoas que não conhecemos nada. Nós conhecemos e temos um relacionamento com Deus. Então, não é porque a gente vive nessa terra que a gente tem que achar que a gente faz parte dessa terra, né? Então, nós somos seres celestiais. Nós somos pessoas que fazemos parte do reino de Deus. Então, nós devemos hoje, mesmo nessa terra corrompida, mesmo com todos os problemas que existem, mesmo com toda a dificuldade, nós devemos viver conforme o reino dos céus. Nós devemos estabelecer nas nossas casas, nos nossos lares, o reino dos céus, né? Nós não podemos ser contaminados por o que acontece nesse mundo, porque nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Esse princípio de que o reino deve ser estabelecido na terra, Jesus deixa claro quando fala, venha o teu reino, né? Infelizmente, irmãos, nós vivemos num mundo que está perdido, e cada dia esse mundo fica mais perdido. E olha, eu tenho uma coisa em mim que, enquanto eu estava refletindo a respeito dessa palavra, eu pensei em algo muito claro e muito verdadeiro. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida. Ai de nós, se a gente não conhecesse a Deus. Se Deus não tivesse estabelecido os princípios dele, revelado dia a dia os princípios dele na nossa vida. Porque esse mundo que a gente vive hoje, que cada dia tudo é normal. Vários absurdos são normais. E vem muito mais coisa por aí. Muito mais. Se você pegar as notícias para começar a ler, você vai ver de relacionamento entre mãe e filho, de casamento entre filha e pai, coisas absurdas, relacionamento entre pessoas e animais, e a gente está sujeito a tudo isso, né? A própria palavra fala que as más companhias corrompem o bom costume. A partir do momento que você não tem o reino de Deus estabelecido na sua vida, você está sujeito a tudo. Através de novelas, através de programas de TV, através de amizades, né? Você passa a aceitar as coisas como normal. E isso, se a gente não tiver Deus em nós, e se a gente não buscar que Ele revele os princípios dEle para nós, e mude a nossa vida dia a dia, para que a gente não se conforme, né, realmente com esse mundo, a gente acaba sendo quebrado, irmãos. E coisas que a gente achava um absurdo antes, de tanto a gente ter acesso àquilo, a gente acaba achando normal também. Então, a gente precisa vigiar e lembrar que o reino de Deus tem que ser estabelecido na terra, tem que ser estabelecido nas nossas vidas. Amém? Então, eu tenho um exemplo claro na minha vida, né? Filho não vem com manual de instruções, todo mundo sabe, infelizmente, podia vir, né? E aí eu tenho 3 filhos, uma filha é mais velha, depois tem um menino e tem a Tabata, que é a mais nova. E aí, quando a minha filha mais velha fez 12 anos, ela resolveu que ela queria namorar. Eu não tinha Jesus ainda, né? Não conhecia os princípios de Deus, eu conhecia os princípios que a minha família estabeleceu na minha vida, né? Então, como eu fui mãe com 15, imagina o que eu tinha na minha cabeça, né? E aí a minha filha de 12 anos falou, olha mãe, eu gosto de uma pessoa, e eu quero namorar. E aí eu fiquei naquela coisa, e conversava com o pai dela, e a gente não sabia o que fazia, se deixa ou se não deixa. A gente não sabia nada, né? Não sabia o que Deus tinha realmente para as nossas vidas, qual era o propósito de Deus na vida dos rapazes e das moças. Nunca tinha ouvido falar em corte, muito menos. Todo mundo namorava com essa idade, né? A meninada toda da escola. E aí a gente resolveu que era melhor deixar para não fazer escondido. E hoje a minha filha tem 25 anos, tem 3 filhos, já passou por uma separação. Então, assim, talvez, se eu tivesse os princípios de Deus estabelecidos na minha vida naquela época,
né? Eu teria a consciência e a opinião de já ensiná-la desde pequena como deveria ser feito, amém? E então foi minha responsabilidade. Depois, claro, né, que eu fiquei mais velha, eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu pude? Né? Como? E aí, depois eu conheci a Jesus e fui aprendendo os princípios dele para as nossas vidas. E aí, com meu filho eu já não cometi o mesmo erro e nem com a Tabata. Eu já comecei a conversar desde cedo. Falei que não queria saber de namorado em casa se não tivesse com tudo pronto já para casar, e era para estudar, e que só ia namorar depois da idade adulta, e fui colocando isso na cabeça deles. E o meu filho, ele até agora ele saiu de casa, ele mora com o pai dele, mas assim, até ele sair de casa, ele tinha 18, 19 anos, ele ainda não tinha aparecido com namorada lá, e ele nem cristão não é. Então as coisas são diferentes, sabe, irmãos, quando a gente tem os princípios de Deus na nossa vida. Claro que assim, né, isso não garante que o seu filho não vai fazer se ele quiser fazer. Mas pelo menos eu sei que eu fiz a minha parte, né? Pelo menos a gente sabe, olha, eu ensinei o caminho que devia andar. Eu estabeleci o reino de Deus na minha casa. E aí, se a pessoa quis fazer o contrário, aí é problema dela com Deus. Então repita assim, irmãos, que o reino de Deus seja estabelecido na minha vida terrena. Amém? A terceira necessidade que Deus tem, né, necessidade ou vontade, é que faça a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração aqui é que faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Isso mostra que a vontade de Deus é feita no céu. Ninguém pode parar a Deus, né? Claro que o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Ninguém tem o poder para parar a Deus. Só que Deus estabeleceu um princípio. Ele quer que o homem ore para que a vontade dele seja feita. Então, a gente precisa conhecer a vontade dele para que a gente ore de acordo com a vontade dele. Né? Já é a 5ª ministração falando sobre isso. E aí, coincidindo a vontade dos dois, o Senhor faz. É como a pastora Beth disse, né? Ele só estava esperando alguém para orar pelo pastor Alexandre. Só estava esperando. Ela orou, pá. Bingo! Então, coincidiu. Eu acho muito interessante quando a gente para refletir a respeito de Jesus, da personalidade dele, das coisas que acontecia com ele, né? E quando a gente lê a Bíblia. Em todos os milagres que foram minuciosamente assim descritos na Bíblia, Jesus sempre perguntou para a pessoa, tipo, tá vendo a pessoa ali se arrastando no chão porque não anda? O que você quer que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que a pessoa queria? Né? Sei lá, me dá uma cadeira de rodas para ficar melhor. Não, ele era Deus na terra, ele podia fazer milagres. Então, o que a pessoa que é paralítica quer? O que a pessoa que é cega quer? Né? O que a pessoa que está doente quer? Mas Jesus sempre perguntou. E isso ele faz com a gente, para que a vontade dele seja nas nossas vidas, assim como é no céu. Então ele sempre vai perguntar, por mais que ele saiba tudo a respeito da sua vida. Ele sabe coisas que até você mesmo nega. Que você nega para si mesmo, que você não quer acreditar e que você não quer assumir. Ele sabe. Mas ele quer que você verbalize isso. Ele quer que você converse com ele a respeito disso. E que você diga isso. E que você o conheça, claro, né? Para você poder pedir algo que está alinhado com a vontade dele. Né? Então ele sempre perguntou, o que quer que eu te faça? E com isso, ele estabeleceu o princípio do mover o céu aqui da terra. Em Mateus 8:2, um leproso chega a Jesus e diz, Senhor, se quiseres, pode me curar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero. Sim, as vontades deles estavam alinhadas. E esse leproso sabia disso. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o Senhor tocou nele e disse, eu quero. Nossa, irmãos, a primeira vez que eu li isso aqui, eu quase morri. Falei, ai Deus, como você é lindo demais, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, irmãos, digam uau. Amém? Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor, porque Ele é demais.
Amém? E do mesmo jeito que Ele fez na vida daquele leproso, Ele pode fazer na sua vida hoje. Falta ousadia para você? Pede para Deus. Fala, Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ser uma pessoa ousada para te pedir as coisas que estão no seu coração. Sabe? O que você tem para pedir para o Senhor hoje? O que você quer dEle? Pensa nisso e pede. Pensa no que você deseja para a sua vida. Pensa nos seus maiores sonhos, porque Deus Ele pode fazer qualquer coisa. Não existe limitação para Deus. Ele só espera que a terra se mova para que Ele mova o céu. Amém? Então, alinhe os seus pensamentos, os seus sentimentos e o seu ser com o Senhor. Peça e você vai receber. 3, devemos orar pelas nossas necessidades. Até aqui a gente viu as coisas que Deus queria, né? As vontades de Deus na oração. Mas a partir de agora a gente vai começar a ver o que a gente deve orar em relação a nós, né? E coisas que oramos em nosso favor. O Pai tem uma provisão diária para seus filhos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando algumas pessoas leem isso, elas não entendem por que o Senhor de repente volta-se de Deus, do seu reino e da sua vontade para o pão nosso de cada dia. Até aqui a oração estava elevada a um nível celestial, pois trata das necessidades de Deus. Mas não pense que estaremos retrocedendo a falar das nossas necessidades. Porque quando um homem de Deus ora continuamente pelo seu nome, o reino e a vontade do Senhor é estabelecido na vida dele. Amém? Então, quando pedimos Deus o pão de cada dia, irmãos, nós entendemos o princípio de que somos dependentes de Deus. E dependentes nas coisas básicas, porque o pão de cada dia é básico. A comida é básica, né? O alimento é o básico que a gente precisa para viver. Então, isso nos mostra o quanto devemos ser dependentes de Deus. Para que a gente não caia no erro e na besteira de achar porque eu sou muito bem-sucedida no meu trabalho, ou eu tenho um emprego top, eu tenho um salário top, eu tenho uma casa top, eu tenho um carro top. Então, é tudo, fui eu que conquistei pela força do meu braço, então eu sou top. Não. A partir do momento que você ora o Pai Nosso e pede o pão de cada dia ao Senhor, você reflete que o Senhor requer dependência de nós, amém? E você cai a sua ficha também de que você precisa do Senhor para o seu pão de cada dia. Porque por mais que você seja top, Deus é mais top do que você. E você só é top porque Deus te levanta todos os dias. Porque Deus provê na sua vida todos os dias. Porque se não fosse Deus, a gente não teria nada, irmãos. Se a gente saísse para pedir esmola na rua, se não fosse Deus para abençoar, ninguém daria 1 centavo furado para nós. Então, a oração ensina até isso, né? Que devemos ser dependentes, porque precisamos de Deus na nossa vida, amém? E em várias ocasiões também o Senhor Jesus, Ele dá graças, né, pelo alimento e dá graças pelo milagre. Então que isso também esteja claro em nós, sabe? Que além de pedir a provisão, o pão nosso de cada dia para o Senhor, que a gente também dê graças a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele provê nas nossas vidas. Devemos perdoar da forma que fomos perdoados. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Por um lado, há uma exigência de nossa necessidade material. Por outro, a exigência de uma boa consciência. E não é fácil a gente manter uma boa consciência diante de Deus, porque nós somos devedores. Se você for pensar, a gente deve para Deus. Todos os dias a gente deve para Deus. Não estou querendo dizer aqui que a gente está devendo a salvação para Deus, né? Ou algo parecido com isso. Não. O Senhor morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e foi de graça. A salvação é de graça. Mas todos os dias nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. E por isso nós ficamos, né, devedores com o Senhor. E a partir do momento que a gente se sente devedor com o Senhor, porque nós não somos perfeitos, né, irmãos? Um dia nós seremos perfeitos em nome de Jesus, quando o Senhor vier nos buscar e nos levar para viver com Ele. Mas por enquanto nós não somos perfeitos, então nós temos uma dívida com o Senhor. E a partir desse momento
que você percebe que você tem uma dívida com Deus, você acaba se sentindo acusado. E a acusação te afasta de Deus, né? Nós sabemos já, graças a Deus, nós já aprendemos de que a acusação não vem de Deus. Mas muitas vezes a gente aceita a acusação de Satanás sobre as nossas vidas. A respeito de um pecado que você não consegue vencer, algo que acontece que você não consegue. Então nós não podemos ter acusações a respeito disso nas nossas vidas, amém? Nós não podemos deixar a nossa consciência acusada para que a nossa fé não se esvaia. Aqui em 1 Timóteo 1:19 diz assim: a consciência é como um barco, ela não pode ter furo algum. Uma vez que a consciência tem um furo, a fé vaza. Então a gente não pode naufragar na fé. Então devemos manter a nossa consciência limpa com o Senhor, e através do perdão a gente consegue isso. E se nós oramos lá, né? Pedimos para o Senhor nos perdoar, assim como nós perdoamos, então é totalmente necessário perdoar. Irmãos, perdoar, né? Eu sou especialista em perdoar, porque eu já passei por muita coisa na vida, né? Mas eu creio assim que o Senhor fica permitindo que algumas coisas aconteçam na vida da gente para que a gente aprenda o que Ele quer nos ensinar e porque é o melhor para a gente, por mais que doa. Então eu creio que se eu passei por tantas vezes nessa questão de ter que perdoar, é porque eu precisava aprender isso, amém? Mas eu aprendi, glória a Deus. Que não fique mais difícil, por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, se o Senhor nos perdoa, nós não podemos deixar de perdoar. Porque o Senhor nos perdoou. Nós não temos o direito de deixar de perdoar ninguém. Ah, mas fizeram isso. Não importa, perdoa. Ah, mas é porque você não sabe. Não importa, perdoa, porque o Senhor disse que devemos perdoar. A palavra de Deus diz que se a gente não perdoa, os nossos pecados não são perdoados. E a partir do momento que você começa a pensar isso, você fala: ué, vou ter que dar um jeito de perdoar, né? E o perdão, a falta de perdão, na verdade, ela é uma prisão. Ela nos aprisiona, né? Eu estava até comentando com a minha irmã e com a Tabata esses dias que crente espiritualiza tudo, né? Qualquer coisa, crente vê alguma coisa de Deus lá, lembra de alguma coisa. A pastora Bruna estava falando no Seminário Única. Não é a pastora Bruna, é a pastora Márcia Vargas. Estava falando assim, que ela fez um texto enorme no computador, depois ela não gostou do texto, selecionou tudo, apertou o delete. Aí ela ficou refletindo a respeito do poder da tecla do delete. Falei, uau! Né? Como crente, acaba espiritualizando tudo, né? E glória a Deus que a gente tem essa mente ligada lá no céu, que faz com que a gente reflita e aprenda muitas coisas importantes através de coisas simples como essa, né? E assistindo um filme divertidamente, quem já assistiu esse filme aqui? É um desenho. Nossa, ninguém assistiu? Assistam, gente, é muito bom. Esse filme, ele fala... Lá tem uma menina que se chama Riley, e aí o filme se passa na cabeça dela e fala sobre os sentimentos e as emoções dela, né? E aí cada coisa que ela passa na vida dela cria lá uma estação a respeito daquilo. Então mostra lá na mente dela que tem a estação da família, tem a estação dos afetos, tem a estação dos momentos inesquecíveis e tudo mais. E eu estava refletindo sobre isso e falei, nossa, e como a falta de perdão abre uma brecha para Satanás fazer uma estação, uma fortaleza em nós, né? Uma fortaleza que acaba afetando várias outras coisas na nossa vida, que às vezes não tem nada a ver com aquele assunto, você fica aprisionado naquilo e você não consegue prosseguir, ou porque você não consegue perdoar algum mal que te fizeram, ou porque você não consegue se perdoar, ou porque você não consegue pedir perdão para alguém que você fez mal, mesmo que sem querer. Como isso é demoníaco, né, irmãos? E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, né, e que a gente não deve mesmo, sabe? A gente deve pedir perdão, não demorar, né? Não se demorar para pedir perdão e para que essas fortalezas não sejam estabelecidas na nossa vida, né? O perdão, ele quebra
cadeias, Ele derruba muralhas, Ele destrói fortalezas no mundo espiritual. Então, que a gente aprenda a perdoar todos os dias. O perdão, como nós já aprendemos, né? Pelo menos todo mundo que passou aqui no encontro aprendeu, se estava prestando atenção, que não é um sentimento. Se eu sentir, eu vou perdoar a pessoa. Não, é uma decisão. Você tem que impor isso para a sua alma. Você tem que declarar isso até que seja uma verdade absoluta na sua vida. Você tem que chegar até a pessoa, mesmo que ela deveria te pedir perdão, você pedir perdão para ela, você liberar o perdão para ela, porque no final das contas é tudo entre você e Deus, não é entre você e a pessoa. E uma maneira assim que eu descobri que facilita, né, mais ou menos, de você entender isso e começar a praticar isso, é você lembrar, fulano me fez mal. Né? Vou falar do Ricardinho aqui. Ricardinho me fez mal, porque o Ricardinho deve estar famoso na internet, que o pastor sempre fala dele, né, Ricardinho? E eu acho que o povo ouve os vídeos e fala, mano, quem será esse Ricardinho, velho? Que o pastor tanto fala. Tem que postar lá uma foto, Ricardinho, o povo te conhecer. O Ricardinho me fez muito mal, foi uma coisa muito grave e não sei o quê, sabe? Mas eu vou lá e peço perdão para o Ricardinho. Porque eu quero ficar livre, porque eu quero que minha vida flua, porque eu quero que minha vida ande. Irmãos, é facinho, não é fácil. É difícil pra caramba, é muito dolorido, sabe? E é golpes. Eu entendo quando Paulo fala que ele era esbofeteado por Satanás. Eu entendo. Porque o perdão, ele faz a falta de perdão, o momento, essa situação de perdão, na verdade, ela faz isso com a gente. Ela é como se a gente levasse bofetadas de Satanás toda vez que a gente precisa perdoar alguém que nos fez mal, ou até que a gente precisa pedir perdão. Eu, da minha parte, eu prefiro que alguém faça mal a mim do que eu fazer mal a alguém, sabe? Eu prefiro sofrer por alguma situação do que fazer o outro sofrer. Então, eu estou em paz a respeito disso. Outra coisa a respeito do perdão que eu quero dizer aqui é que quem perdoa não é porque é bonzinho. Quem perdoa é esperto, sabe? Quem perdoa sabe que o perdão vai levar você a caminhos altos, vai levar para que Deus cumpra os propósitos, os grandes propósitos que Ele tem na sua vida. Porque o Senhor, nós aprendemos no Seminário Única que ninguém é insubstituível, irmãos. Ninguém. O Senhor tem uma obra em cada vida. Em cada vida o Senhor tem uma obra específica. O Senhor conhece a gente, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então Ele tem uma obra nas nossas vidas. E muitas vezes a gente vive muitos anos achando que está tendo um relacionamento com Deus e não consegue prosseguir, não consegue andar. E às vezes é uma falta de perdão, né? Que ficou lá atrás de alguma coisa que você já nem se lembra mais direito, né? Então pense sempre que você precisar perdoar. O perdão não é pelo benefício do outro. O perdão é para o seu próprio benefício. Mas foi ele que me fez mal. Mas se você libera perdão, se você pede perdão, o benefício é todo seu. Amém? Então, que Satanás não crie essas fortalezas nas nossas vidas, amém? Tudo depende de nós, da nossa atitude, da forma com que a gente se comporta em relação às coisas que acontecem nas nossas vidas, amém? Então, através da oração do Pai Nosso, o Senhor ensina a paternidade de Deus, ensina o princípio da paternidade de Deus, ensina o princípio da santidade de Deus, ensina o princípio de ser estabelecido na terra o reino de Deus, assim como é no céu, e principalmente nas nossas vidas. E ensina que aqui da terra nós movemos o céu. E o princípio de dependência e provisão, e principalmente o princípio de perdão. Amém? Eu quero que